Então, uma contribuição da nossa Sati, que reorganizou esse quadro das ciências construído por ele, em que ele fez uma ramificação dos conhecimentos e que esse que está circundado por esse retângulo vermelho seria um âmbito dos estudos dele, que ele chamou dentro da chancela de ser uma filosofia, e que nós vamos adentrar nesse curso por essa senda que ele organizou. Quer dizer, há um âmbito teórico imenso, né, que ele produziu, que ele escreveu e que ele discutiu, e que ele revia o que ele escrevia, mas nós vamos nos cingir a essa área da filosofia do Peirce e, sobretudo, entrando na parte dentro da semiótica e o que a gente pode ver desses ramos que saem da semiótica. Nós já tivemos um primeiro contato com a questão da fenomenologia, né? Da primeira idade, segunda idade, terceira idade. A gente deu uma olhada nisso, né? E depois nós vamos entrar no segundo nível dessa filosofia do Peirce. Bom, ele vê 3 âmbitos, né, a gramática especulativa, a lógica crítica e a metodêutica. Então, a parte da semiótica, que as pessoas em geral já têm contato, é o que ele chamou de gramática especulativa, que é estudo dos signos. E isso a gente vai abordar isso a seguir, essa parte da semiótica. A outra é a lógica crítica, que vê os tipos de raciocínio que estão presentes na ação humana. E a terceira nível, a metodêutica, que é como você verifica a eficácia comunicativa dos signos. Bom, esse daqui eu reproduzi páginas de escritos do Peirce. É assim que ele fazia os 100.000 manuscritos dele. Uma equipe numerosa em Cambridge que está, digamos, decodificando os escritos do Peirce e classificando de que área que ele viu, ele trabalhou, escreveu e se preocupou com tantas áreas, e isso não de uma maneira assim, muito ordenada. Então é um grupo que faz toda essa transcrição dos escritos do Peirce. Eu gosto muito desse da esquerda, que diz em cima, I try again. Né? Ou seja, ele vai, vamos nós novamente, né? Vamos tentar. O conceito do signo para Peirce é o mais geral possível. Qualquer coisa é signo de alguma coisa. Enfim, é algo que tem algum aspecto, ser um manifesto de algum modo, né? Enfim, usando todo tipo de natureza, todos os tipos de linguagem, né? Muito útil a noção de interpretante. A gente vai voltar a essa noção de interpretante. A interpretante é o resultado de um processo de entendimento. Por exemplo, eu vou a um filme. Ao acabar de ver o filme, aquele filme gerou em mim alguns interpretantes, resultando de um processo mental que ele chama de semiose, né? Eu percebo alguma coisa, essa coisa passa pelas minhas sensações, pela minha percepção, pelo meu repertório, e eu chego a uma conclusão, mesmo que seja por um tempo. Depois eu posso mudar. Mas esse processo de eu receber dados, cotejar esses dados, conseguir ter, né, a noção desses dados externos que o meu corpo, pelos meus sentidos me traz, perante o meu repertório, minha cultura, minha erudição, minha escolaridade, o que é que seja, eu chego a um interpretante. O filme é uma droga. Né? Posso chegar, o filme é muito ruim. E outros gostam, né? Por outros meios e outros processos. Né? Enfim, o interpretante é o resultado de uma semiose.
Muito útil a noção de interpretante, que vai de tudo que o signo possa despertar, passando pelo que de fato desperta, até a verdade. Aí eu digo, o filme é ruim, é uma verdade, mesmo que seja transitória. O interpretante final é como se todos ficassem de acordo. Signos, principalmente os que veiculam informação estética, são excelentes exemplos para que análises e interpretações possam ser feitas de um mesmo fenômeno. Ou seja, falando do filme, eu posso ter achado uma droga, outro vai achar mais ou menos, outro chato pra caramba, outro uau, é um divisor de águas, não sei o que, né? A teoria também pode dar prazer àqueles que têm interesse em compreender de modo mais consequente as ocorrências do universo. Eu quero saber, fruir o mundo, ver como é que eu posso ver coisas de outras maneiras, né? Então, a filosofia persiana contribui especialmente para a compreensão dos fenômenos que apresentam elementos tanto da linguagem verbal quanto não verbal. Ele não é viciado no verbal. De conexão entre designer e destinatário, já que os signos presentes no produto de design constituem elos entre percepção e ação. Eu olho, nesse restaurante não é para o meu bico, não vou entrar aí não, né? Eu não gosto, não, vamos naquele do lado, né? Essa decisão que às vezes você não chegou a pensar detidamente, porque este não, o chão está sujo, o parede tá... Você teve uma percepção mais ou menos global, e depois, mesmo que você queira pensar, aquela percepção inicial você não consegue resgatar totalmente, né? Então, por que eu achei que não fui com a cara dele? Né? Não acontece isso? Como é que a gente retraça isso, né? Essa primeiridade que é tão fugidia, mas ela é importante. Não tem esse ditado, a primeira impressão é que fica? Né? Você não sabe bem por quê, mas não gostei, né? Ou, uau, né? Depois você pode até se decepcionar ou não, né? Então, essa questão de como você tem que fazer, você deve fazer essa ponte entre o que você está projetando e para quem você está projetando, né? Design como processo, criação, produção e uso de parte de uma continuidade. Essas de repertório, de outros semelhantes, de outros congêneres, né? Dos produtos de design como mediadores plenos de significações, conferida pelo design e pelos destinatários. Eu acho legal, acho feio, eu gosto, não gosto. Só eu gosto, mais ninguém quer, mas eu gosto, né? Tem coisas que são exclusivas por algum motivo, não estou dizendo exclusiva do ponto de vista financeiro, mas que outros não vão ser, ficar tão sensíveis a isso. A grande contribuição de Peirce foi exatamente criar um modo onde podemos classificar um signo por meio de um método lógico. Peirce tentou fundar uma ciência geral dos signos, qualquer signo, em que pudesse dar conta do mundo, da experiência humana e de garantir sua comunicabilidade. Sua reflexão sobre linguagem, o signo, significado e significação, pontua os momentos mais importantes da história do pensamento ocidental. Ele tem possibilidade de emitir vermelho, amarelo, verde, isso aqui. Ele tem algumas coisas que podem sensibilizar o ser humano. O significado é o que essas emanações ganham como classificatórias, como tendo algum conteúdo para um determinado grupo social, em determinada época, presente para um determinado grupo. E a significação é aquilo que ocorre, como você reage a cada momento a isso, sobre você. A despeito de você conhecer ou não o que aquilo quer dizer.
mas naquele momento eu resolvo fazer uma coisa, né? É só para vocês saberem, porque ontem, no estágio anterior, eu falei, sentido, significado e significação não são sinônimos. Para Percy, são 3 âmbitos da coisa, né? O que as coisas podem gerar como fonte de informação, o que aquilo gera num determinado contexto social, né? Em torno de meados do século XX, houve um ressurgimento de interesse na semiótica e uma tentativa promissora foi feita para fundir o pragmatismo americano e a semiótica com o empirismo lógico do Círculo de Viena. Porém, esse esforço fracassou e a semiótica foi excluída da filosofia tradicional. Talvez hoje seja o momento de seguir a liderança de Locke, que a gente falou na aula passada, e conciliar a semiótica formal com a filosofia, possivelmente pronunciando um novo paradigma, né? Então, esse é um quadro do Magritte, né, que está escrito, isso não é um cachimbo. Por que vocês acham que isso? O que sugere isso? O cachimbo em si é uma representação. Isso. Aí não tem um cachimbo. Tem uma representação de cachimbo, né? Isso não é um cachimbo. Então a gente toma a representação como uma própria coisa. Da mesma forma que se eu boto uma rubrica num documento, quer dizer que eu tive conhecimento desse documento, eu passei por ali, eu estive presente ali, né? Ou num cartão de ponto, alguma coisa no gênero, né? O signo, então, é algo que está em lugar de alguma coisa, sob algum aspecto. Então, o signo é a presença de uma ausência. Eu não tenho a coisa, eu só tenho o signo da coisa. Não há signo ou conjunto de signos que dê conta da coisa em si. A coisa tem lados que ora você está vendo por um lado, não está vendo pelo outro, né? Enfim, como sempre você vai ter uma percepção parcelar desse objeto, dessa coisa, né? Então, como a gente já falou antes, essa ideia de semiose. Semiose é quando eu tenho um processo mental que eu produzo algum efeito, né? E aquilo está em processo de construção de mesmo que seja fortuito, de uma interpretação. Essa semiose é esse conjunto de coisas. Então a semiose é um conceito fundamental da semiótica de Peirce, responsável pelo avanço que essa teoria propõe em relação às anteriores. A semiose está intimamente ligada à noção de interpretante. A semiose é esse processo que, naquele momento, leva a um interpretante. Então, a semiose é um processo. E a cada processo desse, você gera um interpretante. É o processo, ambos são mentais, né? No âmbito mental. Por semiose, entende estritamente a produção de sentido, processo infinito pelo qual, através da sua relação com o objeto, né, com algo, produz um interpretante, que por sua vez é um signo que produz interpretante e assim por diante. A semiose é um processo que gera um interpretante, que gera... Aí depois eu converso com alguém, a ideia muda, e depois quando eu conto para alguém, essa mesma ideia na cabeça do outro vai gerar uma outra ideia, né? Segundo essa ideia, tudo pode ser analisado semioticamente. Desde um suspiro, uma música, um teorema, um livro, peças publicitárias, inclusive a percepção que temos delas na sua natureza de signos e mistura entre elas. Isso é o resultado da ligação semiótica da semiótica com a fenomenologia. É desta que advém a possibilidade de considerar os signos interpretações de primeira categoria, chamada primeira idade, meros sentimentos e emoções. De segunda categoria, percepções, ações e reações. E a terceira categoria,
discursos e pensamentos abstratos, né? E leis e ordens, né? Que tornam muito próximos o sentir, o reagir, o experimentar e o pensar. Ou seja, é algo que procura integrar, né, numa determinada situação, todas essas facetas, né? Essas misturas são muito justamente fundamentadas nas diferentes classes de signos estudadas. Para Peirce, o signo é uma relação indissociada. Um fundamento, aquilo que permite ao signo funcionar como tal. Quer dizer, a estrutura dele, ele se refere a alguma coisa, se mostra segundo alguns aspectos e tem possibilidade de gerar um interpretante. O objeto, aquilo que determina o signo e que, ao mesmo tempo, é representado pelo signo. O interpretante, o efeito que o signo está apto a produzir em uma mente interpretadora qualquer. Então, digamos, eu falei ainda há pouco de uma rubrica, né? Uma rubrica, ela tem um fundamento, ela pode funcionar como signo, né? De quê? Meu, da minha pessoa, de um objeto. E ele leva o quê? Ah, Lucy esteve aqui. Ah, Lucy deu posse disso. Ah, esteve presente. Ah, enfim. Então, esses três aspectos é que tornam o signo persiano muito particular. Ele se mostra de modo, ele tem um fundamento, ele tem uma manifestação, ele se refere a alguma coisa que está fora do signo, né? E gera uma possibilidade de interpretação. Então, o signo para Peirce ele é triádico, tem 3 pontos. Logo, sistematizando as categorias mais gerais da experiência, são base e princípio de ordenação que aparece na tríade, com os respectivos nomes e ordinalidade, que referem aos tipos de suas relações, a saber, o efeito atômico, que não possui relações por ser pura qualidade, mera sensação, que é a primeira idade. O elemento diádico, que envolve alteridade, e isso está agindo sobre alguém, né? Por se tratar de um efeito bruto, é uma secundidade, ele se impõe a mim, eu tenho que lidar com ele, né? Vou ter que lidar ou vencendo ou me sujeitando a ele. E o elemento triádico, posto em relação aos 2 primeiros, sobre o aspecto estrutural e irredutível, e onde se efetiva o processo de significação na terceira idade. Essas categorias são referentes ao mundo externo, atuando sobre as relações internas mentais efetivadas no mundo, como significação e representação correlacionada às tríades gerais. Então, esse é o conceito básico, a gente vai ver essa figurinha até enjoar, do signo persiano, né? Ele se refere a alguma coisa que é o seu objeto, ele se manifesta em alguma coisa, de algum modo, que ele dá o nome de signo ou representante, signo em si ou representante, e ele tem possibilidades interpretativas diversas. Para uns tem alguma coisa, para outros não quer dizer nada, né? Como aquilo tem em si uma possibilidade de ter algum tipo de significado para alguém em determinado âmbito. Quando você está lidando com línguas estrangeiras ou desenhos, você não sabe o que aquilo pode dizer, né? Mas ele está ali. A que ele se refere? Não sei, né? Então, a busca de que essa estrutura signa, ela se refere a alguma coisa que está fora. Se manifesta de algum modo, um som, um desenho, uma pintura, uma foto, enfim, uma dança, o que quer que seja, e o que ele possibilita em termos de interpretação, né? Uma pintura, uma foto, enfim, uma dança, o que quer que seja, e o que ele possibilita em termos de interpretação, né? Então, esse algo que está fora do signo pode ser uma pessoa,
podem ser valores, podem ser conceitos. Digamos, eu vou fazer uma marca para uma empresa. Que aspectos eu quero tornar presente nessa marca? Que é uma atividade de uma empresa familiar, local, do bairro, enfim, que eu tenho atendimento muito personalizado, ou ao contrário, quero mostrar que é uma empresa multinacional, poderosésima, enfim. Ou eu quero, sendo uma empresa familiar, pequena, de fazer de conta que ela é multinacional, poderosésima, né? Eu crio recursos tais que passa a fazer a crer atributos que ela efetivamente não tem, né? E que gere algum tipo de reação, que eu possa gostar porque ela é familiar, ela é pequena, ela é local. Eu posso aderir a ela porque ela tem fama internacional e me garante qualidade disso. E aí, a cada uma das pessoas, eu vou poder ter algum tipo de efeito, né? E gerar algum comportamento fora do signo, né? Então, a semiótica, ela fornece base teórica para que os designers resolver as questões comunicacionais que são encontradas na relação com o destinatário. Deixando claro que destinatário é um grupo imenso de pessoas, desde o tomador do serviço, aquele que vende alguma coisa, aquele que vai ser o usuário final, enfim, é um gama enorme de destinatários que eu tenho que contemplar, né? Nós vamos olhar a semiótica especificamente aplicada em coisas que levem à questão do relacionamento humano. A semiótica é fortemente aplicada para a questão de máquina, conversar com máquina, essas coisas dos algoritmos, essa história toda. A de automação e tudo mais. Também é utilizado na biologia, no estudo de grupos de diferentes espécies animais, como é que eles se comunicam, como é que faz, como é que não faz. Nós não vamos entrar nisso. Vamos focar, sobretudo, nas relações humanas, mediadas por coisas e por gente, né?